Em 2023, eu tive uma ideia de construir um SaaS. Olha só a minha ideia. Eu queria pegar grupos de WhatsApp no Telegram e resumir tudo que as pessoas conversavam naquele grupo para que a gente não precisasse ficar lendo todos os dias aqueles milhares de mensagens. A minha tese era a seguinte: será que se eu resumir tudo o que está acontecendo dentro dos grupos de WhatsApp, isso vai aumentar o engajamento do meu grupo? Será que se eu mandar um resumo do que as pessoas estão fazendo durante o dia e as pessoas entrarem só para ler o resumo, isso não vai aumentar o engajamento do meu grupo? E essa era a minha hipótese. E eu montei essa ferramenta usando uma API não oficial do WhatsApp, dentro de um número, né, de telefone, e eu coloquei ela como um MVP em 9 grupos, que ao longo de 30 dias ela viralizou e foi para 238 grupos. E a partir disso aí eu comecei a montar um SaaS que foi crescendo ao longo de 23, 24 e 25 e chegou no final de 2025 faturando R$35 mil por mês, com eu e uma pessoa trabalhando meio período. E detalhe, eu trabalhava tipo, sei lá, 3, 4 horas por semana nesse meu SaaS, porque ele não precisava de muita manutenção e tal, então uma bela de uma renda adicional. Mas em outubro do ano passado, a maldita Meta resolveu banir todos os meus números porque ela apertou o cerco das APIs não oficiais no Brasil, principalmente por conta da Black Friday. E da noite pro dia, eu me vi numa puta de uma enrascada, onde eu tive que fazer um reembolso de vários clientes e tudo mais, porque a minha principal funcionalidade, que era os disparos dos resumos no grupo de WhatsApp, parou de funcionar da noite pro dia. E eu tirei uma lição muito importante nesse processo, que inclusive me fez gravar esse vídeo aqui que você tá vendo na minha tela, sobre como meu micro SaaS quebrou com uma API não oficial, e eu tive quase 40 mil visualizações e 250 comentários no vídeo. Então, eu resolvi gravar a continuação dessa saga da construção do meu novo SaaS 3.0 e eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo como eu vou fazer esse ano para chegar a $500 mil de faturamento. Então, se você tá nessa jornada de montar um SaaS, de empreender com SaaS ou empreender na internet com tecnologia, esse vídeo aqui pode te dar uns bons insights aí e também você acompanhar um pouco da jornada, porque é sempre divertido a gente ver os erros e acertos dos empreendedores. Beleza? Então, partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, então deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou Bruno Okamoto e aqui no meu canal eu falo tudo sobre micro SaaS, SaaS, startups, AI. No final do dia eu sou um grande entusiasta de tecnologia, mas eu sou, além disso, um empreendedor e eu gosto de construir coisas, eu gosto de ajudar as pessoas a empreenderem. E aqui eu tenho hoje, para dar um contexto, 2 SaaS. Um SaaS se chama My Group Metrics, que é esse SaaS que a gente vai abordar nesse vídeo. O outro SaaS se chama Métricas.ai, que é esse carinha aqui que eu vou mostrar para vocês na minha tela, tá? O Métricas.ai basicamente é uma ferramenta que eu estou construindo para você plugar dentro do seu gateway de pagamento e você ter métricas do seu SaaS, métricas sobre recorrência, sobre LTV, sobre churn, né? Métricas em tempo real a partir do seu gateway. E o melhor de tudo é que a gente vai fazer esse plano gratuito para quem fatura até R$10 mil. Então, esse é meu SaaS, inclusive eu estou lançando ele agora em fevereiro e se você quiser saber mais sobre esse SaaS, me dá um alô ali no meu Instagram, que é Bruno Micro SaaS, e eu já te ponho na lista de beta testers, tá bom? Mas vamos falar do My Group Metrics, que é o grande foco desse vídeo aqui, senão eu vou começar a devagar muito. Bom, então moral da história, galera. Meu SaaS, ele saiu de 35 mil de faturamento em outubro para cerca de 13 mil reais agora em janeiro. E, cara, foi uma queda violentíssima. Mas eu, como eu estava explicando nesse meu vídeo aqui, eu inclusive vou abrir aqui o meu desenho, eu expliquei aqui como foi toda essa minha jornada, né? Então eu expliquei aqui o que aconteceu em outubro, né? Como que aconteceu que 65% dos meus clientes usavam a funcionalidade de disparo de resumos em grupo, que era a minha principal funcionalidade, e 9% dos meus clientes usavam mensagem, né, agendamento de mensagens, que era a você poder agendar mensagens dentro da minha ferramenta e ela disparar via o meu número nos grupos, né? Então esses meus 8 números foram banidos, eles estavam há 2 anos funcionando, ou seja, eles estavam super esquentados, em tese eles estavam rodando muito bem, e aí aconteceu que, deu uma puta dor de cabeça, né? Então eu expliquei aqui toda a jornada, onde meu suporte sobrecarregou, muito cancelamento e tudo mais, e o que a gente fez, né, em cada jornada, e aí os caminhos que a gente ia seguir pro nosso SaaS aqui, né? Então o primeiro caminho foi que a gente ia ativar os principais clientes, né, que a gente acabou fazendo de fato, a gente avisar outros clientes que a gente iria descontinuar essas funcionalidades de envios de resumo e de agendamento de mensagem e que a gente ia continuar revivendo os números banidos e usar eles para somente escutar. Bom, dito e feito, aqui vamos falar do MGM 3.0. Então, esse aqui é o novo MGM que nós estamos lançando e eu estou orgulhoso, porque olha só que louco, eu fiz essa landing page com um prompt e ela ficou
maravilhosa, cara. Que orgulho disso aqui. Mas não quero falar dessas habilidades artísticas, mas quero falar sobre esse meu novo SaaS. Então, o meu novo SaaS, ele é uma ferramenta onde a gente pivotou agora para uma ferramenta de Data Analytics, ou seja, eu me foco em inteligência de dados e não mais em resumos, engajamento e tal. Então, eu deixei de lado essa proposta de valor e agora estou me focando em inteligência de dados, ou seja, eu me foco em empresas que necessitam de uma estrutura para entender as dores e entender o que acontece em grupos de WhatsApp, né? E aí a gente fez aqui essa landing page, ficou super bacana. Ela não tá perfeita, né? Ainda tem uns passamentos estranhos e tal, mas tá quebrando um galho aí, né? De certa forma. Então a gente montou aqui essa landing page e cara, olha que legal, né? Eu fiz ela usando o Studio AI do Google, né? Usando o Gemini Pro. E cara, o Gemini, ele transformou, né, todos os widgets aqui em, tipo, coisas clicáveis e funcionais. Então, todos os botões aqui você passa, ele tem animações em todos os botões, ele passa, ele muda aqui. Inclusive, olha que legal, ele fez em inglês. Então, quando você muda para inglês, ele já muda os widgets para inglês, né? Não é só uma imagem estática. Então, achei muito foda. Mas, esse aqui foi a nova versão que a gente tá fazendo. E a gente também colocou agora uma mudança no nosso público. Isso, consecutivamente, impactou na nossa precificação. Então, o que a gente fez? A gente subiu o preço, né? Para diminuir os nossos ICPs, a gente não queria mais ICPs, pessoas físicas ou pequenos infoprodutores e tal, que era a grande maioria que eu tava falando aqui, né? Então, dos 65% dos meus clientes, né, que usavam o MGM, a grande maioria era B2C ou pequenos gestores de comunidade, infoprodutores, influenciadores, tudo mais, né? Então, a gente saiu desse público aí, a gente subiu o preço para dificultar para essa galera entrar mesmo. Só que se o cara vir aqui e você vai ver que tá aqui como contratar agora, a pessoa pode vir aqui até 2.500 membros e ela pode clicar em contratar e ela paga aqui então por mês e manda bala, beleza? Mas como o meu novo foco são em médias e grandes empresas, o que acontece? Quando o cara passa de 3.000, a gente cria um botão de agendar demo, né? Então você muda aqui, animação e contratar agora e agendar demo, né? Então qual que é a minha tese? A minha tese é que o meu novo perfil de clientes que vão vir vão ser empresas de médio porte ou grande porte. Então hoje eu já atendo clientes como Sebrae, atendo Natura, atendo Afya, atendo Ipog, atendo ByteDance, que é a empresa do TikTok, né? Então eu atendo vários clientes grandes hoje. E quando o meu MicroSaaS quebrou, eles foram os únicos que não reclamaram. Eles até comentaram, pô, os resumos não estão mais vindo e tal. E a gente falou, putz, o resumo já era, mas a gente tá pensando em ir pra esse lado e eu queria a sua opinião. E todos eles falaram, mano, isso aqui é incrível, quero muito isso. E aí foi, né, foi aí que a gente teve esse insight de fazer essa ferramenta para B2B, né? Então a gente criou esse modelo de agendamento para a gente poder conversar com as pessoas e fazer propostas, não só propostas customizadas para quem tem mais de 5.000 membros, mas para a gente entender se a pessoa é um tomador de decisão, quais são as dores delas, as expectativas, né? Então fazer esse trabalho de descoberta. E abrindo um rápido parênteses, é o que eu recomendo você fazer se você está lançando um SaaS. Ou seja, qualquer negócio que você lançar na internet, ele parte de uma hipótese, de um pressuposto. E você tem que conversar com as pessoas para ver se esse pressuposto faz sentido e se essa hipótese ela é coerente. Então, o que a gente está fazendo aqui é literalmente entrevistando as pessoas e fazendo um discovery, enquanto eu também continuo vendendo. Bom, então esse aqui é a nossa landing page do nosso SaaS, né? Inclusive, eu fiz até aqui uma timeline mostrando a jornada, né, do MGM, como que foi todo o MGM, tudo que aconteceu com ele e tal. E foi muito legal que isso aqui eu literalmente fiz mandando um áudio, né? E aqui eu conto toda a jornada de como a gente foi de 0 para 100 em 90 dias, né? Deixei um vídeo do YouTube e aqui a gente conta do MGM, né? E aí eu coloquei uma página de analytics, né? Então, para mostrar quais são os dados que a gente pega de grupos de WhatsApp. Então, aqui eu deixei um exemplo de analytics que as pessoas podem ver aqui e entender, né? Então, o landing page ficou bem legal, tá? Agora, vamos entrar no dashboard para vocês verem a ferramenta. Então, essa aqui é o novo design da minha ferramenta. Cara, ele mudou completamente. Então, assim, eu contratei um designer, que inclusive super recomendo o trabalho dele. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui o link do Júnior, mas ele fez esse designer inteiro de Vibe Coding, ele fez usando o Cloud Code, então achei muito legal, porque eu queria ter essa experiência de fazer um front-end inteiro em Vibe Coding, e ele fez o dash aqui do SaaS, ficou muito legal. Então, quando você entra aqui no nosso SaaS, você já consegue ter uma visualização aqui do engajamento dos grupos, você consegue ver os principais tópicos em alta, né? Então, ele já dá aqui um overview aqui de vários grupos e tudo mais, tá? E aí você tem aqui alguns dados, né, sobre quantidade de mensagens, membros e tudo mais ao longo do dia, e aqui você tem grupos, né? Então, você pode ver todos os grupos. Então, você pode
pode também criar tags aqui, né? E você pode categorizar esses grupos aqui, né? Então eu vou pegar de exemplo o grupo da minha comunidade, do MicroSAS Pro, e que a gente pode ver como que tá o engajamento, como que tá os principais tópicos, né? A gente pode tirar aqui a ferramenta do grupo e inclusive a gente tem um copiloto de IA que a gente pode perguntar, por exemplo, qualquer informação e ele puxa esses dados e traz respostas, né? Inclusive você pode acessar o copiloto aqui de cima também, então ele está em fase de teste e tudo mais. Então você ainda continua tendo os resumos, mas agora os resumos eles vêm aqui pelo próprio sistema, né? Então a gente traz os resumos aqui, os resumos da semana, né? Todos os resumos de ontem e tal. Então a pessoa ainda pode continuar acessando os resumos que ela quiser, ou ela pode de novo perguntar para a IA e todo esse processo. A gente criou uma seção de alertas, então a gente viu que uma das dores dos nossos clientes era identificar padrões, e aí a gente criou alertas para as pessoas marcarem palavras-chave específicas ou para elas marcarem, por exemplo, inatividade ou muito churn, né? Muita gente saindo do grupo. Então a gente pode pegar palavras-chave. Então se você tem um grupo, por exemplo, de clientes, você pode marcar algumas palavras como bug, urgente, crítico e tal, e aí ele vai criando esses alertas aqui, né? E aí vai aparecendo para você e futuramente a gente vai notificar as pessoas via webhook também, tá? Aí, agora onde tá o ouro aqui do nosso sistema, que eu acredito que seja a nossa maior proposta de valor para o B2B, né? Então aqui a gente consegue trazer dados, são 22 métricas que a gente traz para donos de grupos de WhatsApp para ajudar eles a entender como que tá a estrutura dos grupos deles, né? Então a gente mostra o tempo de vida dos membros, temperatura, a gente mostra taxa de resposta, links compartilhados dentro do grupo, a gente mostra os temas mais discutidos, a gente traz aqui evolução dos membros, taxa de churn, participação, as pessoas mais engajadas, administradores, churn, lurkers, score de engajamento, comparação de períodos. Então basicamente as pessoas conseguem ter uma visão de tudo que está acontecendo dentro do grupo dela e de novo ela pode sempre usar a AI para fazer perguntas também, porque a gente puxa dados em tempo real do nosso banco e tudo mais. Então basicamente hoje a nova versão do MGM ela é essa aqui e ela é focada em empresas que têm essa operação. Inclusive se você quer conhecer o MGM e usar ele, entra na landing page mygroupmetrics.com e manda mensagem pra gente e tudo mais. Você pode também aqui falar com a gente aqui pelo canto, tá? Então esse aqui é o novo MGM. E aí, como que eu fiz para testar se a minha hipótese estava certa? Essa é a beleza de ter audiência, né? Então eu resolvi soltar um post na minha rede social, que é onde eu acho que o B2B está, que é o LinkedIn. Então o que eu fiz aqui foi esse post aqui do LinkedIn, faz em 6 dias atrás, onde eu fiz esse post aqui falando assim, né? Meu SaaS caiu de 35 para 12 mil reais de faturamento em uma semana. E eu me ferrei forte, mas entendi algo importante. Então, fiz aquele gancho ali, porrada ali, pra chamar a mesma atenção da galera e tudo mais, né? E aí eu contei aqui sobre o que aconteceu, que é o mesmo conteúdo que eu certamente expliquei aqui no vídeo também de forma resumida, né? Então eu expliquei aqui no post e tudo mais. Eu tirei 3 lições sobre isso, né? Então eu coloquei aqui, se construir a sua casa no terreno dos outros, nunca escale sem um plano B, isso é um fato. Transparência não evita crise, mas evita que crise vire desconfiança e às vezes você precisa bater no muro para entender que você precisa mudar. Essas lições me custaram metade dos clientes, mas eu ganhei clareza de onde levar o meu novo SaaS e aí eu coloquei uma mensagenzinha aqui, ó. PS, estou abrindo uma lista de beta testers. Quer participar? Comenta e eu te chamo no privado. E olha só o alcance desse post aqui. 747 curtidas, 70 comentários, 4 reposts, 60 mil impressões. E cara, isso aqui me gerou muito lead, tá? Então, muitos leads aqui, né? E aí, muita gente veio conversar, então me interesso, quero testar, opa, eu quero. E aí, o que eu fiz foi literalmente sair mandando mensagem para as pessoas aqui e pegando o número dessas pessoas no meu WhatsApp. E aí, eu passei pro meu time entrar em contato e a gente já saiu agendando 8, 10 reuniões com os leads, né? Então, basicamente, esse é o meu teste do meu MVP que eu fiz com apenas um post do LinkedIn e que eu vou começar a fazer mais conteúdos, né? Assim como eu tô fazendo esse vídeo e tudo mais, para mostrar tudo que eu estou construindo na prática, tá? Então vamos falar um pouco sobre o MGM 3.0, né? Então a minha tese agora com esse meu SaaS é a seguinte, tá? Então eu ainda vou continuar usando a API não oficial como uma ferramenta de escuta. Então o meu risco de plataforma, ele caiu bastante, né? Então vamos colocar aqui assim. E ainda existe o risco de plataforma, porque querendo ou não, eu estou usando uma API
não oficial, e o risco de plataforma é tipo vários, né? Então, o risco de plataforma é essa API ser descontinuada, é eu levar ban, é a Meta ter algum tipo de inteligência que ela consegue saber que é uma API não oficial, sei lá, eu fico sempre nesse risco, mas o meu risco caiu demais, porque no final do dia eu só tô escutando, então o fato de eu não estar mais disparando mensagem nos grupos, isso diminui muito o meu risco, tá? Mas ainda existe risco, beleza? Então, eu ainda continuo usando a API não oficial. A minha tese é que Data Analytics, ela é uma proposta de valor sólida, né? Então, a proposta de valor é, no final do dia, a proposta de valor, ela sempre envolve economia de dinheiro, economia de tempo, ou ganho financeiro, ganho de tempo e tal. Então, na minha visão, quando você dá dados para as pessoas, a gente permite que as pessoas tomem decisões melhores. Então, no final do dia, o que a gente está fazendo aqui é ajudar pessoas a tomarem decisões melhores que impactam diretamente o seu negócio. Ou seja, um gestor pode saber o que está acontecendo nos grupos de WhatsApp, da empresa, dos clientes e tudo mais, e isso faz com que esse gestor tome decisões melhores. Então, na minha visão, o que eu faço com as pessoas é que eu economizo tempo e dinheiro, tá? Essa é a minha hipótese. Então, essa aqui é a minha nova proposta de valor, né? Hoje, como eu estou fazendo aqui, dentro da minha ferramenta, tá? Então, só para contar um pouco da stack. Então, hoje a minha stack tecnológica, basicamente, eu estou fazendo aqui o N8N como back-end. Então, meu back-end ele é inteiro em N8N. E para isso, hoje, eu tenho uma pessoa trabalhando aqui part-time, que é o Dan. E o Dan ele é responsável por cuidar de todos os fluxos de N8N. Então ele fica cuidando, revisando e tudo mais. Então ele tá hoje part-time, né? Aqui no meu front-end hoje, eu tô fazendo com Node.js, o meu front, e eu estou fazendo ele com o Victor, né, que também é part-time, e ele é o nosso dev full stack aqui, que ele também cuida de APIs, né? Cuida do front-end, conecta com o back-end e tudo mais. E a gente tem essas duas pessoas part-time aqui. E aí hoje eu tenho aqui uma pessoa que me ajuda com a parte de agendamento, roadmap, sprints, né, prioridades, suporte, com tudo basicamente, né? E esse carinha aqui hoje se chama Igor. Então o Igor, ele é meio que, vamos dizer, um PM aqui dentro, /CS, né? /vendas. Mas então o Igor, ele todos os dias, ele faz uma daily com a equipe, onde ele bate o roadmap, né? E aí a gente tem o nosso Notion muito bem documentado, que inclusive eu posso mostrar para vocês. Então aqui é o meu Notion, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, as questões, né, do que cada um está fazendo, do quais leads estão vindo, propostas que a gente está fazendo, qual cliente está fazendo onboarding, qual cliente está fazendo POC, qual cliente está fechado. Então aqui a gente tem um roadmap, e aí a gente tem aqui nosso CRM, a gente tem nossos produtos, documentação técnica e tudo mais, né? Então tem todas as tasks aqui que a gente faz, né? Então o que a gente está fazendo, quais são os objetivos que a gente tem. Então tudo isso aqui foi inclusive um belo de um trabalho do Igor, né? Que ele fez pra gente ir controlando o roadmap e controlando o progresso do que a gente está fazendo. Então dessa forma a gente consegue deixar tudo organizado aqui dentro do Notion certinho, né? Então toda essa gestão aqui hoje do MGM, né? Então a gente tem essa gestão toda aqui do MGM, ela é feita dentro do Notion. Notion é o nosso headquarter aqui, digamos, tá? Então, como que a gente vai fazer para fazer o go-to-market, tá? Então, agora uma vez que você tem essa fotografia da nossa empresa, eu quero falar para você a estratégia de go-to-market. Então, a gente vai testar várias coisas aqui em paralelo. A primeira coisa que a gente está fazendo é que a gente está investindo em duas ações que são ações mais de médio prazo. Então, de largada, a gente já começou a fazer ações de médio prazo. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é fazendo SEO usando a ferramenta do amigo meu chamado Automaticals. Então, com Automaticals, eu consigo postar conteúdo automaticamente, né? Então, ele posta blog, posta vários posts aqui de novo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a ferramenta, né? Então, aqui a gente vem postando conteúdo pra caramba, usando AI, e a gente tá pegando muitas palavras de cauda longa aqui dentro, né? E aí, cara, só o SEO que a gente vem fazendo já vem gerando bastante lead de forma orgânica, porque no final do dia a gente conseguiu achar um nicho, né? Então, aqui
aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês nos últimos 12 meses, né? Então a gente começou a fazer conteúdo aqui, né? Basicamente a gente começou a fazer todo o conteúdo aqui e aí ele veio crescendo, só que agora em fevereiro ele teve uma queda. Não sei porquê, eu acho que é bug da ferramenta, porque em tese aqui em novembro e em fevereiro ele não devia ter caído tanto assim. Mas aqui o que a gente fez foi criando essas posts aqui automático e ranqueando, né? Então aqui, olha só que legal a nossa evolução, cara, muito top, né? Então a primeira coisa que a gente tá fazendo é SEO, porque SEO é o que vai perdurar ali no médio prazo, né? A segunda coisa que a gente vai começar a fazer aqui em paralelo é o conteúdo, né? Então o conteúdo vai ser o Bruno Okamoto e o meu principal canal, a princípio, vai ser o LinkedIn e o YouTube. Então eu vou começar a fazer conteúdo de Building Public no YouTube, eu imagino que isso vai gerar lead. Também vou continuar fazendo Building Public no LinkedIn. Cara, o LinkedIn é fantástico para fazer Building Public, então a gente vai continuar trazendo por lá leads, né? Outra coisa que a gente vai fazer é que, como a gente sabe que não tem muito concorrente nesse mercado, a gente vai começar a fazer ads, principalmente de Google Ads, para a gente trabalhar cauda longa. Então a gente quer trabalhar bastante ads de cauda longa, bastante palavra vinculada ao WhatsApp, né? Então a gente vai trabalhar com esse aqui em paralelo, tá? O próximo que a gente vai fazer também, exercício aqui, é que a gente vai começar a criar conteúdo em uma página autoral do MGM, que vai ser no Instagram, né? Instagram/LinkedIn. Então eu tava conversando com o Igor ontem e o Igor já começou a me mandar templates aqui do layout que a gente vai fazer, dos tipos de conteúdos e tudo mais, né? Então, aqui ele fez alguns exemplos de paletas de cores e tudo mais, que eu achei que ficou bem legal. E me conta aí se você curtiu também, né? Mas eu achei que foi muito legal. O Igor manda muito bem, né? Então, a gente vai começar a criar conteúdo. Então, na minha visão, o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o SEO vai continuar gerando lead, a gente já tem um SEO, ele tá rodando muito bem aqui, então SEO, beleza, vai continuar crescendo. Eu acho que o meu conteúdo também vai começar a gerar bastante lead. A gente viu por aquele post do LinkedIn, né? Então, no final do dia, esse post aqui, tipo, trouxe 60 mil visualizações. Então, tudo bem, pode ter dado certo, tanto faz. Mas foi o primeiro post, então vamos supor, estatisticamente, se eu fizer 30 posts, 3 vão dar certo, vai, 4, 5, e vai gerar lead de qualquer jeito. Então, conteúdo, sempre um bom canal, né? Na verdade, na minha opinião, o melhor canal de todos. Eu acho que ads vai ter que ser muito teste, não tenho muita clareza ainda, mas eu vou ser bem transparente, eu ainda não pesquisei muito a cauda longa, mas eu acredito muito em cauda longa, então é por isso que eu falo tanto da questão de nichar, né? Quanto mais você nicha, melhor. Mas no meu caso, como eu tô vendendo uma ferramenta de WhatsApp para empresas, eu ainda não tenho clareza de quem é o meu nicho, né? Então, por isso que eu acho que eu não vou fazer meta ads, por isso que eu não vou jogar uma rede no oceano e esperar que tenha peixe, né? Que é o que eu tô fazendo com o conteúdo, né? O que eu fiz no meu LinkedIn, basicamente foi jogar uma rede ali e ver aonde tem peixe, e eu não quero fazer isso pagando tráfego no Meta Ads. Por isso que eu vou fazer Google Ads em palavras-chave específicas, né? E também como criar conteúdo. Então eu acho que ao longo do tempo o MGM vai começar a acertar um outro conteúdo, vai viralizar e massa, vai gerar uns leads e tá tudo bem. Então quando a gente para e pensa aqui, vamos olhar aqui, ó. Então esse aqui para mim é médio prazo, esse aqui é curto e longo prazo, né? O conteúdo ele perdura, né? Esse aqui eu acho que é curto, médio prazo, né? Que a gente vai conseguir testar rápido, e eu acho que esse aqui é longo prazo. Então a minha estratégia para crescer é essa. Ah, mas Bruno, e você não pensa em fazer afiliados, ou você pensa em construir algum tipo de canal de afiliação, afiliação mesmo? Cara, eu até penso em fazer afiliados, mas eu confesso que eu tenho um pouco de preguicinha, assim, tipo, eu não queria fazer manualmente esse trampo, né? De, tipo, controlar os afiliados, cuidar de UTM e tal. Mas eu também não tenho muitas ferramentas no Brasil para fazer afiliados, nem com Stripe, nem com Asas ou qualquer outro gateway. Então eu, pessoalmente, fico com um pouco de preguiça, assim. Mas se você me incentivar aí, quem sabe me disser que você acha que é uma boa sugestão, então comenta aí. Eu vou ler seus comentários e talvez isso me dê uma motivação a mais aí. Mas a princípio não me interessa muito fazer afiliado, tá? E outro ponto importante que eu acabei esquecendo de mencionar aqui também é que a gente decidiu mudar o nosso gateway de pagamento, né? Então a gente vai sair do Stripe e vamos migrar para o Asas, né? Então, porque o que está acontecendo agora? Tem muito boleto, muito cliente corporativo, né? B2B, que ele quer boleto, quer pagar no Pix e tal, e o Stripe não tem essas opções. Então eu vou migrar de gateway e lá vamos nós passar por mais um trabalhão migrando de gateway, né? Então a minha estratégia de go-to-market é essa, a minha equipe é esse, né? Hoje a gente tem aqui em torno de, digo que uns 40 mil em caixa do MGM, né?
que é o suficiente hoje para custear ainda a minha equipe, né? Então eu consigo custear a minha equipe, consigo custear aqui o Google Ads e o resto não tem muito custo no final do dia, né? Então com esses 40 mil em caixa aqui, isso me dá aqui o fôlego, pelo menos, se eu não me engano, até julho, agosto, mais ou menos assim, né? Então, diria que esses 40 mil aí vai me levar pra isso. Isso eu tô considerando um cenário que eu faturo zero, assim. Tipo, só tenho esse caixa, não me resta mais nada. Por isso que eu deixo aqui um gentil lembrete, né? Então, se você tá montando o seu SaaS, né, o seu negócio, é muito importante você fazer caixa pro seu negócio, né? Porque tem muito empreendedor que gosta de pôr a grana no bolso, né? E é gostoso pôr a grana no bolso, né? Eu gosto muito também de dinheiro. Mas o problema de você tirar 100% do dinheiro do seu negócio e pôr no bolso é que se você tem dor de barriga, você se fudeu. Não tem outra palavra para descrever. Então, literalmente você se fode. Por isso que é importante você ter caixa para quando vier um problema, seja com um funcionário, seja com um imposto não previsto, seja para contratar uma ferramenta nova, para contratar um time, para crescer, você tem que ter caixa, né? Então, no caso do MGM, apesar dele estar faturando 35 mil reais ao mês, né? Até uns meses atrás, eu não costumava tirar muito dessa grana, né? Às vezes eu tirava ali um troco, pagava um restaurante, ia comer uma comidinha gostosa, mas, assim, não tirava 30 mil no meu bolso, eu guardava todo o dinheiro. Então, isso me permitiu ter caixa para pivotar o MGM para essa nova etapa, né? Então, a minha previsão aqui é chegar esse ano aqui. Então, a minha grande meta para 2026 é a gente chegar com esses 40 mil em 500 mil reais de ARR. 500 mil reais de ARR dá cerca de, vamos arredondar aqui, 50 mil reais mês. Então a minha meta é chegar em 50 mil mês. Aqui vai dar 600 mil aqui, né? Então, mas eu acredito piamente que esse meu SaaS, tranquilamente, esse ano chega a 50 mil, se não passa disso, né? Então, essa aqui é um pouco da jornada do MGM. Eu tô fazendo isso e compartilhando toda a jornada aqui no meu canal do YouTube, vou compartilhar toda a jornada por todos os canais e eu vou tirar uma pira com isso. Então, se você tem alguma sugestão, algum feedback, alguma ideia, comenta aí, me conta aí o que você está pensando. Se você quer ver alguma coisa no meu Build in Public que eu não tô compartilhando aqui, se você quer ver alguma parte financeira, jurídica, LGPD, qualquer coisa, cara, manda as perguntas aí, eu respondo todas com o maior prazer e eu também uso as suas dúvidas para fazer outros vídeos, né? Então, tamo junto demais, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like e se inscrever para mais conteúdos como esse. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, gente!